Olá, meu irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje, no quadro Algo a Mais, iremos mostrar por que a mensagem de Jesus é superior à de Josué. Também explicaremos o que vem a ser o repouso ou descanso de Deus, mencionado pelo escritor aos Hebreus no capítulo 4 da sua epístola. Neste domingo, se Deus permitir, estudaremos a lição 4 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. As informações que forneceremos através dessa edição do quadro Algo a Mais poderá ser utilizada para o estudo da lição mencionada. Vamos começar falando de Josué. Ele era assistente de Moisés e um dos filhos de Num, da tribo de Efraim, e tornou-se o sucessor de Moisés quando da morte deste e da conquista da terra prometida. Fez parte da comissão dos 12 enviados a reconhecer a terra de Canaã e que, juntamente com Calebe, sustentou a possibilidade de se poder tomar de assalto aquele país. Isso está registrado em Números 13, verso 8, e também capítulo 14, versos 6 a 9 do mesmo livro. Comandou a travessia do rio Jordão, conforme Josué 3, conquistou a terra de Canaã e a dividiu entre as tribos de Israel. Josué 8 a 21, isto é, capítulo 8 ao capítulo 21. Após abençoar o povo e renovar a aliança com Deus, Josué morreu com a idade de 110 anos, Josué 24. Seu primeiro nome era Oséias, conforme nos descreve o livro de Números, capítulo 13, verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. A título de curiosidade, Josué e Jesus são os mesmos nomes. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Josué significa Jeová é salvação e tem a mesma forma grega do nome de Jesus. Em outras palavras, o nome Josué deriva-se do hebraico Yehoshua, que foi traduzido para o grego como Iesus, Jesus. Segundo Champlin, o trecho de Hebreus 4, de 1 a 11, usa o relato da conquista da terra de Canaã para ilustrar como entramos no descanso de Deus, ou seja, na vida eterna, que é a grande terra prometida. Josué não deu ao povo final e verdadeiro descanso, conforme Hebreus 4 e 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Continua o escritor: pelo que resta um descanso espiritual. Verso 9 do capítulo 4 de Hebreus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Compete a nós buscar esse estado bem-aventurado. É o que o escritor sugere no verso 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O escritor sagrado mostra a superioridade de Jesus em relação a Josué, principalmente quanto trata do ministério de ambos. O ministério de Josué, como diz o comentarista da lição, era terreno, temporário e incompleto. A maior prova disto é que não conquistaram toda a terra. Já o ministério de Jesus é celestial, eterno e completo. Nos primeiros versículos do capítulo 4 de Hebreus, o autor está dizendo que assim como Deus prometeu um lugar de descanso a Israel, a saber, a Canaã terrestre, semelhantemente através de Cristo, ele prometeu um descanso celestial à igreja, a Canaã celeste. Enquanto o descanso concedido por Josué a Israel foi incompleto e parcial, o descanso produzido por Jesus é completo e total. Não ficou nada pendente. Josué, sucessor de Moisés,
tinha a missão de introduzir o povo de Deus na terra prometida para descanso, assim como Cristo prometeu um repouso para a igreja. É por isto que o escritor diz no verso 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sobre este assunto, o comentário bíblico pentecostal registra o seguinte: enquanto Moisés liderou os israelitas em sua saída do Egito, Josué liderou-os a entrar na terra da promessa e do descanso. Mas nem mesmo Josué poderia garantir aos israelitas o verdadeiro descanso de Deus. Nosso autor exorta seus leitores a entrarem no descanso superior que Deus prometeu e que o Josué do Novo Testamento, a saber, Cristo Jesus, torna isto possível. Mas o que vem a ser o descanso ou repouso de Deus? Como diz Wisber, o descanso para Israel em Canaã é um retrato do descanso espiritual que encontramos em Cristo quando nos entregamos a Ele. Quando nos achegamos a Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação, conforme diz Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nos entregamos, aprendemos dele e lhe obedecemos pela fé. Desfrutamos o descanso da submissão. Mateus 11:29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando cremos, entramos no descanso. É o que diz Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, o descanso entra em nós. Tomando ainda o comentário bíblico pentecostal da CPAD como base, ele traz algumas observações sobre o descanso de Deus. Primeiro, ao interpretar esta passagem, devemos ter em mente que o nosso autor fala de 3 tipos de descanso. O descanso de Canaã, a que Josué liderou a segunda geração de israelita, sugerido no capítulo 4, verso 8 de Hebreus. O próprio descanso de Deus que se seguiu à criação, está no capítulo 4, verso 4. E por último, o descanso espiritual em que os crentes devem entrar pela fé. Esse último é mencionado repetidamente. Por exemplo, a promessa de entrar no seu repouso, repouso de Deus, capítulo 4, verso 1. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, Hebreus 4, 3, parte A. Não entrarão no meu descanso, Hebreus 4, 3, parte C e Hebreus 4 e 5. Resta que alguns entrem nele, Hebreus 4 e 6. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, Hebreus 4 e 9. Aquele que entrou no seu repouso, o repouso de Deus, Hebreus 4 e 10. E procuremos, pois, entrar naquele repouso, Hebreus 4 e 11. A segunda observação sobre o descanso de Deus é que há também 3 observações preliminares importantes a fazer sobre o caráter do descanso que Deus promete ao seu povo. 1. O descanso em Canaã é um tipo ou símbolo do repouso espiritual que Deus promete ao seu povo em Cristo. 2. Esse repouso espiritual é prefigurado pelo descanso sabático de Deus. E 3. Esse descanso espiritual, como outros aspectos do reino de Deus, envolve tanto a realidade presente quanto a esperança futura para o povo de fé. Enquanto Hebreus 3, 12 a 19 enfatiza a experiência passada da geração do deserto, que foi excluída do repouso de Deus por causa da incredulidade, o texto de Hebreus 4 e 11 enfoca a oportunidade presente que os crentes da nova aliança têm de entrar no repouso de Deus pela fé. A terceira observação sobre o descanso de Deus é a seguinte: o repouso de Deus no qual os crentes são convidados a entrar
É algo para o presente ou para o futuro? Certamente o repouso de Deus, em seu sentido mais amplo, aguarda a era por vir, futuro. Mas há também um sentido presente de entrar pela fé, como é indicado pelo verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Vamos ver o texto por parte. Porque nós, os que temos crido, tempo passado, entramos, tempo presente, no repouso. Agora veja que frase tremenda. A fé torna possível no presente realidades que são futuras, invisíveis ou celestiais. O mesmo escritor diz no capítulo 11 e verso 1 da sua epístola: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No capítulo 4, verso 2, assim está escrito: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O escritor diz que é preciso crer nas boas novas. Os israelitas, por meio de Moisés e posteriormente por Josué, ouviram as boas novas da provisão e vontade de Deus para eles. Da mesma maneira, nós ouvimos as boas novas de Deus por meio de Cristo, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Não resultou em um benefício completo e final, não porque não foi pregada de maneira adequada, mas porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Assim, chegamos à seguinte conclusão: ouvir a palavra não é suficiente. Ela deve ser crida e obedecida. Não importa a profundidade da fé do pregador, precisa haver fé voluntária no ouvinte. A fé deve estar associada à palavra como um tipo de agente espiritual catalisador para que o evangelho traga salvação. F. B. Meyer, em seu comentário, fala sobre o descanso que Josué não podia dar. Segundo ele, a boa nova do descanso de Canaã foi dada a Israel, mas ela de nada lhes adiantou, porque os ouvintes eram destituídos de fé. Eles perguntavam: será que Deus pode fazer isso? Em vez de afirmar: Deus pode. Eles viam os inimigos como gigantes e a si mesmos como gafanhotos, porque deixaram Deus fora do quadro. Meyer nos faz um convite extraordinário. Creiamos em Deus, e então seremos nós os gigantes e os inimigos os gafanhotos. Glória a Deus. Ainda segundo o comentário bíblico pentecostal, em Hebreus 4, 3 a 5, são enfatizados dois fatos importantes. Primeiro, o repouso de Deus é uma realidade presente e completa. Segundo, os israelitas não puderam entrar no repouso de Deus por causa da sua incredulidade e desobediência. Note que o autor cita Gênesis 2 e 2 em Hebreus 4 e 4. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, fizera descanso nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Hebreus 4 e 4 agora. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. O autor ainda se refere ao Salmo 95, verso 11, duas vezes. Isso ele faz em Hebreus 4, verso 3 e verso 5. Salmo 95 e 11 diz: Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sua preocupação por seus leitores é que entrem no repouso de Deus agora pela fé e que não o percam para sempre, como fez a geração que peregrinou no deserto. A incredulidade fecha o coração para Deus e torna a sua promessa sem efeito. Para concluir, Israel não creu na palavra de Deus e, portanto, os rebeldes pereceram no deserto.
Muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência e falta de fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. O escritor deixa isso muito claro no verso 11 e verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nos dias atuais, não é diferente. Semelhantemente, perecem os que rejeitam a palavra de Cristo. Não sejamos como a geração de Josué. Temamos a Deus e creiamos nas suas boas novas, pois certamente através de Cristo entraremos no seu descanso. Assim encerramos a nossa reflexão de hoje. Uma ótima aula para você e seus alunos. Até o próximo quadro Algo a Mais. Fique na paz do Senhor Jesus.